Pessoal, vamos começar então falando de questões relativas às fases de licitações, semana 5, dia 3. Primeira questão: o setor de engenharia de um órgão público está elaborando as especificações técnicas no projeto básico para licitação tanto de serviço de consultoria quanto serviço de obras e serviço de engenharia, todos relativos à construção e instalações do Sistema Único de Saúde SUS. Para tanto setor, constou o presidente da Comissão de Licitações, solicitando, entre outras informações relativas ou referentes às modalidades, tipos e regimes de licitação mais adequados para a consecução dos objetivos a seguir. Detalhes dos objetivos, vamos ver o que a questão pergunta. Como se trata de serviço de natureza predominantemente intelectual, a consultoria poderá ser adotada mediante licitação do tipo técnica e preço. Primeira coisa, serviço de natureza predominantemente intelectual, eu posso utilizar tipo técnica e preço? Resposta sim. No caso de consultoria, poderá ser contratado mediante licitação? Nesse sentido, consultoria ela está enquadrada na serviço de natureza predominantemente intelectual? Resposta sim. Então a questão está correta. Vamos ver o que diz a literalidade aí do artigo 46. Primeiro aí, serviços técnicos profissionais, no artigo 13º, ele vai falar especializado, nós temos aí a consultoria, então perfeito. No 46, vai falar que os tipos de licitação, tipo melhor técnica ou técnica e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, como o caso aí de consultoria, perfeito? Então está correto. Lembrar que esse exclusivamente para serviço de natureza predominantemente intelectual, exclusivamente ele está abrandado pela doutrina, inclusive a gente já viu questões de prova que o próprio CESP traz que uma execução de uma obra eu posso utilizar-me do tipo melhor técnica ou técnica em preço, perfeito? Então, tome nota e a questão então está correta. Questão número 2. O órgão promotor da licitação poderá fixar prazo para apresentação de nova documentação ou, então, poderá fixar prazo, nova documentação ou de outras propostas devidamente escoimadas. Escoimadas é corrigidas, ok? Se todos os licitantes participarem do certame forem inabilitados na documentação ou todas as propostas desclassificadas. Vamos dar um exemplo. Você fez um edital, no edital você colocou lá alguns requisitos relativos à documentação. Quando chegou o dia da abertura da proposta, teve lá 10 licitantes. Desses 10 licitantes, todos não atenderam aos requisitos mínimos que foram colocados aí na documentação, por exemplo. Perfeito? Essa licitação ocorreu então o que? Licitação fracassada. Ou até mesmo ou, né? Na outra situação, quando ocorreu o que? Apresentar as propostas e nessas propostas elas foram desclassificadas porque você tinha colocado um teto que de aceitabilidade lá do valor e todas elas colocaram acima desse valor, então todas serão desclassificadas. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu posso fixar prazo para apresentação de nova documentação ou de outras propostas. Perfeito? Posso fazer isso? Posso. Ok? Vou dar um prazo de 8 dias úteis ou para carta convite de 3 dias úteis. Eles vão apresentar nova documentação ou outras propostas devidamente escoimadas aí dos problemas que foram apresentados aí relativos à inabilitação ou da desclassificação. Perfeito? Qual outra situação importante? Quando você vir no seu edital que você colocou um requisito que esses licitantes eles não vão conseguir atender com uma nova documentação, a minha pergunta é: você pode alterar esses requisitos para que eles consigam até atender? A resposta é não. Por quê? Você fixou requisitos. Se você alterar isso, você está alterando o edital, perfeito?
O edital é um instrumento que vincula tanto a administração quanto os fornecedores. Lembre-se que se você alterar esse edital para estas empresas, para esses fornecedores, o que pode ocorrer? Você está frustrando a competitividade, porque fornecedores lá atrás, quando viram o edital e viram que eles não atendiam esses requisitos, então o que eles fizeram? Deixaram de participar da licitação. Vamos supor que lá tinham 50 fornecedores, 40 ficaram de fora porque eles viram no edital, viram que eles não atendiam os requisitos mínimos que você exigiu aí no edital. Agora não há o que se falar depois, agora tenho 10 fornecedores apenas, não há o que se falar, agora é alterar esse edital para que eles me apresentem essas propostas ou a documentação escoimadas dessas situações que os levaram para inabilitação ou desclassificação. Ok? Então, se eu tiver que alterar minha licitação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que anular essa minha licitação, ok? Porque tem vício aí, então eu vou ter que anular e vou começar uma nova, vou dar novos prazos, aí sim outros licitantes poderão entrar também, ok? Então só lembrar isso aí, que é um detalhe importante, que eu não posso alterar então as regras, não posso alterar os requisitos. Se eu for alterar, eu tenho que abrir para todos novamente, ok? Então posso fazer do jeito que está aqui? Do jeito que está aqui eu posso fixar prazo sim. Veja que diz a lei, artigo 48, parágrafo 3º, diz que quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a administração tem a faculdade ou poderá fixar aos licitantes prazo de quanto tempo? De 8 dias para apresentação de nova documentação ou outras propostas escoimadas das causas referidas nesse artigo, facultado no caso de convite ainda a redução desse prazo para 3 dias úteis. Então é isso que diz a questão, portanto está correto. Questão 3. Será nulo o edital de licitação que fixar preço mínimo, não máximo, certo? Você vai numa concessionária para comprar um veículo que custa 100 mil reais, certo? Quando você chega lá e você fala para eles assim, eu preciso comprar um carro de até 100 mil reais. Você vai olhar assim, ó, eu tenho esse carro aqui de 100 mil reais que ele está na promoção, está por 80 mil. Então você vai comprar? Vai comprar. Agora veja, seria interessante você chegar e falar para eles assim, ó, olha, eu quero comprar um carro com preço mínimo de 100 mil reais. Não, esse aqui era de 80 e está por, aliás, era de 100 e está por 80, posso comprar? Não, porque eu estou exigindo que eu não vou comprar com preço, no máximo eu coloco 100, então eu não vou comprar com preço mínimo de 80. Tá entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Pegou o que eu quero dizer? Que eu estou falando aqui, ó, que no edital eu não posso fixar o que é um preço mínimo. Vou dizer assim, ó, vamos supor que você fez lá um bem, ele custa entre 780 ou 800 reais, certo? Preço de mercado. Então eu vou colocar um pouquinho mais alto aqui na minha licitação para evitar que uma variação durante a execução do procedimento licitatório eu acabe colocando um teto, e esse teto aí tem essa variação de preço e acabe por fracassar minha licitação. Então eu coloco uma margem de segurança a mais aqui, ok? Fiz isso. Agora teria sentido, eu vou colocar assim, ó, eu não pago, em outra situação, outras palavras, estou dizendo assim, ó, eu não pago, se fosse mínimo aqui, mínimo, que é o vedado, eu não pago valor de 500 reais por esse bem aqui. Teria sentido eu colocar isso? Não teria sentido, porque eu estaria ferindo inclusive aí o princípio da economicidade. Então, em outras palavras, não posso fixar preço mínimo e posso fixar o preço máximo. Então, posso preço máximo. Não posso fixar o que? Preço mínimo. Perfeito? Artigo 40, inciso 10. A critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos. Perfeito? Então é isso aí.
Questão número 4. São considerados tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço. No caso aí de concorrência ou leilão, maior lance ou oferta. Tá certo? Tá certo. Artigo 45 vai falar que temos aí os tipos de licitação, que é o menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Então, questão correta. Vamos para a próxima. 5. Fica a critério da autoridade pública, se for conveniente fazê-lo, solicitar que minutos de contratos e convênios administrativos sejam examinados pela consultoria jurídica da administração pública para emissão de parecer jurídico. Havendo a solicitação, emitir-se-á um parecer de caráter facultativo. O que nós temos errado aqui? Não é a critério, não fica a critério da autoridade pública, certo? É obrigatório sempre quando ocorrer aí contratos ou convênios administrativos, sempre tem que ter aí então o parecer da assessoria jurídica, ou seja, o parecer jurídico. Então sempre emitir-se-á aí o parecer jurídico e ele tem o caráter opinativo e não facultativo. Então, questão incorreta. Parágrafo único do artigo 38 vai dizer que as minutas dos editais de licitação, bem como o dos contratos e acordos e convênios, o ajuste aí devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da administração. Perfeito? Então, não é uma faculdade, sim uma obrigatoriedade de ser apreciado essa minuta de contrato ou convênio. Questão 6ª. A fase externa da licitação, conforme previsão legal, tem início com a divulgação do edital. Certo ou errado? Certo. Então, antes nós temos os preparativos, que são a fase interna. Lá vou definir o objeto, vou colocar justificativo, quantitativo, pesquisa de mercado, faço todos esses procedimentos, peço solicitação de disponibilidade orçamentária, passo pela, que a gente acabou de ver aí, pela assessoria jurídica para a emissão de parecer jurídico opinativo. Depois disso eu vou fazer o que? A divulgação do edital, que vai ser inaugurada aí sim a fase externa. Então a nossa questão está correta. Publicação do edital ou envio da carta convite, início da fase externa do procedimento. Depois a gente vai ter a abertura aí, que é a habilitação, e depois a gente devolve os envelopes fechados para concorrentes não habilitados. Depois nós abrimos aí os envelopes contendo as propostas dos fornecedores habilitados e depois a gente verifica se essas propostas estão em conformidade com os requisitos do edital. Depois nós temos aí a julgamento e classificação e por fim nós temos a homologação e adjudicação do objeto. Perfeito? Então essas aqui são as fases externas. Questão 7ª. A exigência de prévia experiência em serviços de natureza similar como requisito para demonstração de qualificação técnica na fase de habilitação e em procedimento de licitação vulnera a isonomia, a impessoalidade e o julgamento objetivo dos elementos basilares do certame. Vulnera, não. O que ele está me dizendo aqui? Que ele está dizendo assim, você está contratando aí um serviço, certo? Por exemplo, serviço de vigilância, serviço de limpeza, cooperagem, vigilância, manutenção predial, qualquer um desses serviços, qualquer serviço que você for fazer, você pode pedir o quê? Um atestado de capacidade técnica da empresa que ela já prestou um serviço de natureza similar, certo? Para que isso? Para evitar algum risco para a administração. Qual o risco? Risco de eu contratar com uma empresa e essa empresa ela ter o quê? Uma inexecução total ou parcial do objeto por inexperiência, certo? Então eu posso sim, como exigência de prévia experiência, solicitar e atestado de capacidade técnica que demonstre a qualificação técnica deles. Não teria problema, então não vulnera a isonomia, não vulnera a impessoalidade nem o julgamento objetivo, então por isso a nossa questão está incorreta, porque o vulnera está em desacordo. Será, então, artigo 30, parágrafo 3º vai dizer: será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões e atestados de obras e serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Perfeito? Então, há essa possibilidade, então o item está incorreto. Questão número 8. Para a verificação de qualificação técnica, é indispensável
indispensável o que? A apresentação dos respectivos atestados de capacidade fornecidos por pessoa de direito público ou privado. Então, se eu quero verificar atestados de se quero verificar a qualificação técnica, é o que? Indispensável o que? A apresentação dos respectivos atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou seja, outras empresas em que aquele serviço foi prestado por aquele licitante. Então, não basta ele dizer que ele já fez aquele serviço, sim e tão somente. Ou seja, ele precisa apresentar aí atestados de capacidade que foram emitidos por uma outra empresa, uma outra entidade, uma outra pessoa de direito público ou até mesmo direito privado. Então, é indispensável, não dispensável. Então, o item está incorreto. Exigir-se-á dos interessados qualificação técnica. Como que eu comprovo isso? Com os atestados. Questão 9. A realização de audiência pública concedida pela autoridade responsável é exigência obrigatória nos casos em que a modalidade de licitação for adotada for de concorrência. É errado. Quando que vai ser exigência obrigatória dessa audiência pública? É quando na situação da concorrência for 100 vezes o valor dela, ok? Então, nesse caso, obrigatoriamente vai ter que ter uma audiência pública. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 39. Sempre que o valor para a licitação ou para o conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes do limite previsto aí no artigo 23, inciso 1º, que é o caso da concorrência, perfeito? Então, no caso da concorrência, nós tínhamos lá 3.300.000. Então, 100 vezes vai chegar em quanto? 330 milhões. Então, acima de 330 milhões será sempre, sempre, sempre obrigatória quem? A audiência pública. Ok? Então, aqui, o processo será iniciado obrigatoriamente, obrigatoriamente com uma audiência pública. Perfeito? Então, vai ter essa exigência aí. Questão número 10 e a derradeira desse bloco. A documentação necessária para a qualificação econômico-financeira de pessoa jurídica limita-se ao balanço patrimonial e às demonstrações contábeis do último exercício social. Resposta, vamos ver, está incompleto, então não se limita a isso. Vamos ver o que ele se limita, então. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Então, aqui, balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, que mais? Certidão negativa de falência ou concordata e ainda o que mais? Garantia nas mesmas modalidades e critério previsto no caput do parágrafo 1º do artigo 56 da lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação, ou seja, uma garantia contratual, certidão negativa de falência ou concordata e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Então, não se limita só a esta, mas também tem as certidões e a garantia contratual. Então, não se limita a só a documentação relativa ao balanço patrimonial. Então, não limita-se somente a isso. Então, a nossa questão está incorreta e assim acabamos nossa primeira bateria de questões relativas à fase de licitações. Vamos lá, meu povo. Vamos continuar. Um abraço, até mais.